Olá, queridos irmãos e amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Estamos iniciando um novo ano e também um novo trimestre na nossa Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre de 2019, estaremos estudando sobre batalha espiritual, a batalha dos remidos, a batalha dos crentes, a batalha da igreja contra as hostes espirituais da maldade. E eu gostaria de, neste vídeo, fazer apenas um rápido comentário, um resumo, algo bem sucinto sobre a nossa lição deste domingo, que estará tratando sobre justamente este tema, batalha espiritual, uma realidade que não pode ser subestimada. E neste tema e nesta lição, o comentarista estará definindo pelo menos 3 pontos principais. No primeiro ponto, ele aborda sobre o que é batalha espiritual propriamente dito. No segundo ponto, ele nos fala sobre a pseudo-batalha espiritual com as suas heresias. E no terceiro ponto, ele então dá as refutações bíblicas para essas heresias em questão. Então, de uma forma resumida, no primeiro ponto da nossa lição, a pergunta é: o que é batalha espiritual? É importante dizer que, conforme o título da nossa lição, batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Existe sim uma batalha espiritual acontecendo nos bastidores espirituais, acontecendo no mundo invisível, mas é uma realidade. E o que é batalha espiritual? Eu, de uma forma muito resumida, escrevi aqui nos meus comentários: batalha espiritual é toda a ação dos demônios e do diabo contra a obra de Deus. Batalha espiritual é toda ação da igreja contra as obras do diabo. A partir do momento que uma pessoa aceita a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, ele já está inserido em um contexto de batalha espiritual. Todas as ações da igreja no campo espiritual são, na verdade, recursos, são, na verdade, armas para nós batalharmos neste campo de batalha. Todas as ações. O comentarista cita pelo menos 3 dessas ações, eu iria um pouco mais adiante. Quando nós intercedemos, nós estamos em batalha espiritual. Quando nós oramos, nós estamos em batalha espiritual. Quando jejuamos, estamos em batalha espiritual. Quando louvamos a Deus, estamos em batalha espiritual. Quando lemos a palavra, quando praticamos a palavra, quando pregamos a palavra, estamos em batalha espiritual. Quando evangelizamos, estamos em batalha espiritual. Repito, todas as ações da igreja contra as obras do diabo se constituem em batalha espiritual. E o porquê desta batalha? Esta batalha acontece porque existe uma intenção do nosso adversário de nos tirar da presença de Deus, de fazer com que nós percamos a nossa fé, a nossa postura, a nossa condição de cidadão celestial. Na epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Isto é batalha espiritual. A manifestação de Jesus foi um dos atos soberanos de Deus para esta batalha que hoje a igreja vive. Mas neste campo, neste assunto de batalha espiritual, é necessário que algumas coisas estejam bem esclarecidas. Por exemplo, primeiro, Deus não está em batalha. Nós, a igreja, estamos em batalha.
Agora, Deus não está em batalha, por quê? Porque Deus é soberano, Deus é o criador de todas as coisas. Então não existe este conceito de rivalidade, como se o diabo estivesse no mesmo patamar, no mesmo nível que Deus. Não, absolutamente não. O diabo também é uma criatura de Deus e ele batalha contra os santos, ele batalha contra a igreja, ele batalha contra as obras de Deus. Agora Deus, ele é soberano e ele está em um nível superior desta batalha, controlando todas as coisas, permitindo ou não as ações do nosso adversário. Mas a verdade é que nós, a igreja, estamos em batalha espiritual. Uma outra verdade da qual nós não podemos nos esquivar é que existem pessoas que para tudo coloca o diabo ou os demônios como autores das ações. Eles veem, eles espiritualizam tudo para eles é o demônio, é o diabo, quando na verdade eles estão se esquivando da própria responsabilidade. Já existe o outro extremo. Para algumas pessoas, o diabo não existe, demônios não existem, tudo é fruto do acaso, tudo é consequência de uma ação humana. Irmãos, nós estamos numa batalha espiritual e não podemos tender aos extremos. Existem sim ações do diabo e existem também ações humanas, ações de nossa responsabilidade. E nós precisamos ter o discernimento espiritual para entendermos o que é demônio, o que é diabo e o que é a nossa carne, o nosso psique, a nossa vontade e a nossa ação. No segundo tópico, o nosso comentarista vai falar sobre as principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Por que ele chama de pseudo-batalha espiritual? Porque existem algumas tendências ocultistas ou voltadas ao ocultismo que em nada tem a ver com aquilo que a Bíblia explica, com aquilo que a Bíblia nos esclarece. É por isso que o comentarista chama de pseudo-batalha espiritual. E quais são esses itens? Quais são estas heresias que constituem a pseudo-batalha espiritual? O comentarista coloca como mapeamento espiritual, maldição hereditária e possessão demoníaca de salvos. Aí vem justamente estas três perguntas. A primeira pergunta: existe mapeamento espiritual? A segunda pergunta: existe maldição hereditária? A terceira pergunta: é possível que um salvo esteja endemoniado, esteja possuído por demônios? São estas três questões que o comentarista trata no tópico número 2, as principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Subtópico número 1, mapeamento espiritual. Os que defendem esta tese dizem que existem demônios especializados em uma região do globo celeste, uma região do globo terrestre, digo. Existem demônios especializados em regiões, em cidades, em bairros, em países, em regiões pré-determinadas. Maldição hereditária. Dizem os que advogam esta teoria que existem maldições que acompanham gerações e gerações e gerações, passando de pai para filho, de filho para neto e de neto para bisneto e assim por diante. O que a Bíblia nos fala sobre isto? E o terceiro subponto é sobre a possessão demoníaca. Um salvo pode estar possuído de demônios? Existe essa possibilidade? Existe algum caso na Bíblia que comprove essa realidade? É sobre estes três tópicos que o nosso comentarista trata neste tópico número 2. No tópico número 3, o nosso comentarista, então, vai refutar cada uma destas teorias. E antes de entrarmos neste tópico número 3, deixe-me esclarecer um detalhe.
Eu não posso afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Eu não posso contradizer aquilo que a Bíblia afirma. Se a Bíblia diz que é, eu aceito. Se a Bíblia diz que não é, eu também aceito, como não sendo. Agora, se a Bíblia não diz diretamente, se a Bíblia não diz especificamente sobre um assunto, ou apenas me dá alguns lampejos, então eu fico com a minha mente, com a minha consciência livre para conjecturar, é claro, dentro de todo o arcabouço doutrinário e teológico, dentro de todo o contexto bíblico, para que eu não recaia em heresias. Baseado neste pensamento, vamos ao tópico de número 3. E no tópico de número 3, o nosso comentarista, ele contesta, ele refuta biblicamente todas essas teorias da pseudo-batalha espiritual. A primeira teoria fala sobre o mapeamento espiritual. E os que advogam esta tese se baseiam principalmente em Daniel capítulo 10, versículo 13, quando a Bíblia fala do príncipe da Pérsia, do príncipe da Grécia. E o comentarista nos fala que na verdade estava ocorrendo uma batalha angelical, e não a batalha do crente, não a batalha da igreja, e não uma batalha de Daniel, servo do Senhor, mas sim uma batalha angelical. Eu quero entender que, segundo Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos de Deus são espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Isto, então, me quer dizer que os anjos, eles corroboram, eles fazem parte, eles se contextualizam nesta batalha espiritual que a igreja vivencia em seu cotidiano. Então, se em Daniel 10:13 a Bíblia está falando sobre batalhas angelicais, então eu posso entender sim que é uma batalha espiritual. Então eu repito, a Bíblia não está dizendo especificamente que existe um mapeamento territorial espiritual, mas a Bíblia está dizendo que existia ali, naquele contexto, uma batalha espiritual na esfera dos anjos e demônios. Em Marcos capítulo 5, versículo 10, ele diz que Jesus ordenou que aqueles demônios fossem para o abismo. Mas eu li os dois textos, o texto de Marcos e o texto de Lucas, e eu não encontrei esta ordem expressa de Jesus. Eu só encontrei os demônios suplicando a Jesus que os não tirassem daquela região. Eu só encontrei os demônios pedindo a Jesus que Jesus não os expulsasse ou não os enviasse para o abismo. Eu não quero entender que Jesus estaria cumprindo ou atendendo a um pedido caprichoso de demônios, mas eu quero entender que Jesus era poderoso simplesmente para libertar aquele jovem. E foi assim que ele fez. Ele libertou aquele jovem. Porém, se os demônios pediram para não saírem daquela região, então eu estou livre com a minha consciência para entender que aqueles demônios específicos atuavam naquela região. Eu não estou querendo ser um defensor ou apologista do mapeamento espiritual, mas eu fico com aquela palavra que eu disse no início deste tópico. Se a Bíblia não diz, eu não posso afirmar. Se a Bíblia diz, eu posso afirmar. Então, se a Bíblia não diz, repito, eu fico livre para poder conjecturar, para poder pesquisar e também chegar às minhas conclusões. Mesmo porque, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e também isso está na nossa leitura bíblica semanal, o apóstolo Paulo nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das
fortalezas. E a pergunta é: que fortalezas são essas? Estaria Paulo se referindo ao costume da época das cidades se fortificarem com muros que as defendessem de seus inimigos? Estaria Paulo então querendo dizer que demônios são verdadeiras fortalezas com os quais ou contra os quais nós teríamos que pelejar, nós queríamos que lutar? E eu vou mais além. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo também diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Neste versículo, Efésios 6,12, eu vejo o apóstolo Paulo fazendo pelo menos duas discriminações. Ele discrimina uma hierarquia demoníaca, uma hierarquia de seres da maldade, e ele também discrimina uma época, um período de atuação. Então eu posso até mesmo não acreditar em mapeamento territorial, mas eu posso entender que existe um mapeamento hierárquico, porque Paulo fala sobre principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade, e detalhe, todos estes no plural. Então Paulo está falando de demônios e me leva a entender que Paulo está falando sobre uma hierarquia espiritual entre os demônios. E enfim eu cito Marcos capítulo 9, versículo 29, quando os discípulos tentam expulsar os demônios de um jovem e não consegue, então entra Jesus em cena, expulsa os demônios, os discípulos perguntam por que não conseguiram expulsar, e Jesus responde no versículo 29 do capítulo 9 de Marcos: esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Os irmãos percebem que nós podemos usar o nome de Jesus para expulsar demônios, para curar enfermos, mas Jesus diz que esta casta de demônios não sai com coisa alguma, senão com oração e jejum. Jesus, corroborando com as palavras de Paulo, estabelece uma hierarquia entre os demônios. Então eu não posso crer em mapeamento espiritual, territorial, mas eu posso crer em mapeamento hierárquico, mapeamento cronológico, porque Paulo, em Efésios 6,12, ele fala contra os príncipes das trevas deste século. O que Paulo está querendo dizer como príncipe das trevas deste século? Será que ele está se referindo à possibilidade de existirem príncipes espirituais da maldade que atuaram em épocas distintas da história? Eu não sei se é isso, mas há uma grande probabilidade. Tópico número 2, maldição hereditária. Existe maldição hereditária? Sim, existe maldição hereditária, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E todos aqueles que vivem debaixo do domínio maligno todos estão sujeitos a todas as práticas, a todas as influências e a todas as cruéis realidades do mundo espiritual da maldade. Porém, quando esta mesma pessoa aceita Jesus, diz a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando esta mesma pessoa aceita Jesus, se cumpre o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todos aqueles que vivem debaixo do domínio do diabo estão sujeitos a todas as mazelas da maldade. Mas quando ele aceita Jesus, se cumpre o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Em Cristo somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez
novo. Então, se existe maldição hereditária, é apenas para aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Subtópico número 3. O crente pode ficar endemoniado? O crente pode ser possuído por demônios? Sim, o crente pode ser possuído por demônios. O crente, mas o salvo não. Entendemos como crente todo aquele que crê, todo aquele que acredita. Agora entendemos como salvo todo aquele que aceitou a Jesus, todo aquele que teve a sua vida redimida pelo sangue de Jesus, todo aquele que confessou a Jesus como seu Senhor, como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Para estes, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar na vida, no interior deste crente. Para estes, a Bíblia diz que quem é nascido de Deus não peca, quem é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Então nós somos cheios não das coisas deste mundo, nós somos cheios não de demônios, mas somos cheios do Espírito Santo de Deus, somos cheios da graça de Deus, e onde habita o Espírito não há mais espaço, não há mais lugar para nenhuma outra criatura. Então aquele que for verdadeiramente salvo não pode ser possuído por demônios, mas crente, nominalmente falando, todos podem ser crentes e todos podem ser possuídos. Agora, a Bíblia nos fala sobre Pedro, mas Jesus falou que o diabo tentou se andar com Pedro, sim, mas você também analisa que no final do ministério de Jesus, Jesus falou para Pedro: quando te converteres, aí você pastoreia o meu rebanho. Isso então quer dizer que Pedro andava com Jesus, fazia os milagres que Jesus tinha outorgado para que eles fizessem, porém Pedro ainda não era convertido. Era crente, mas ainda não era salvo. Então nós precisamos ter muita cautela, precisamos ter muito equilíbrio para entendermos os meandros e as realidades da batalha espiritual. Mas o certo é que a batalha espiritual é uma realidade a qual nós não podemos subjugar, não podemos colocar em segundo plano. Existe uma batalha e nós, como igreja, precisamos consagrar as nossas vidas para estarmos como soldados valorosos, batalhando, pelejando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus abençoe sua vida. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Como eu disse, foi apenas um rápido resumo, foi apenas uma rápida explicação, algumas dicas que, por certo, vão auxiliar o professor. Na próxima semana estaremos de volta. Deus te abençoe.